Olá, meu nome é Anderson. E eu sou a Mariana, e vamos falar sobre máquinas universais. Uma máquina universal é definida se é capaz de simular todas as outras máquinas e se toda função computável pode ser expressa como um programa nesta máquina. Um programa é um conjunto estruturado de instruções que fazem uma máquina aplicar sucessivamente operações sobre os dados iniciais fornecidos. Um programa deve possuir uma estrutura de controle de operações e de testes, que podem ser monolítico, iterativo ou recursivo. Independente da estrutura de controle, as operações podem ter a composição sequencial, não determinística ou concorrente. A sequencial é a operação subsequente, quando ela só pode ser executada após o encerramento da execução anterior. A não determinística é em que a próxima operação a ser executada é uma escolha entre diversas alternativas de operações. E a concorrente são as operações que podem ser executadas em qualquer ordem, inclusive simultaneamente. A estruturação monolítica é baseada em desvios condicionais e incondicionais, não possuindo mecanismos explícitos de iteração, subdivisão ou recursão. A definição formal de programa monolítico é melhor descrita usando a denotação de instruções rotuladas do que diagramas geométricos. No primeiro quadrado amarelo, podemos ver que R1 é um tipo de rótulo e tem uma instrução associada a ele. Embaixo, um programa monolítico P é um par ordenado P, I, R, em que I é um conjunto finito de instruções rotuladas e R é um rótulo distinguido denominado rótulo inicial, que identifica a instrução rotulada inicial em I. A composição de instruções rotuladas é o tipo mais fundamental de controle de estrutura, e é a estrutura básica utilizada pela maioria das linguagens de máquinas, como Assembly. Estruturação iterativa. O programa com estruturas de controle iterativa tem sua origem na tentativa de solucionar os problemas de dificuldade de entendimento e manutenção de programas monolíticos, nos quais existe uma grande liberdade para definir desvios incondicionais, ocasionando quebras de lógica. A ideia básica é substituir desvios incondicionais por estruturas de controle de ciclos ou repetições. Então, uma estrutura iterativa ela é sequencial, condicional, ela pode ter o enquanto, que é um while, e um até. A estruturação recursiva é o terceiro tipo de estrutura de controle em que admite subrrotinas recursivas. Recursão é uma forma indutiva de definir programas, e subrrotinas permitem a estruturação hierárquica de programas, possibilitando níveis diferenciados de abstração. Aqui no quadrado amarelo, podemos ver um tipo de estruturação recursiva em que uma outra função depende de uma função anterior ou uma resposta depende de uma resposta anterior. Computação e funções computadas. O objetivo de uma máquina é suprir todas as informações necessárias para que a computação de um programa possa ser descrita. Portanto, cabe à máquina suprir o significado aos identificadores das operações e testes. Cada identificador de operação interpretado pela máquina deve ser associado a uma transformação na estrutura de memória. Cada identificador de teste é interpretado pela máquina. Deve ser associado a uma função verdade. Só que nem todo identificador de operação ou teste é definido em uma máquina. Para cada identificador de operação ou teste definido na máquina, existe somente uma função associada. E a máquina deve descrever o armazenamento ou recuperação de informações na estrutura de memória. Uma máquina ela é uma setupla, em que em minha máquina tem o V, que é o conjunto de valores de memória, X é o conjunto de valores de entrada, Y é o conjunto de valores de saída, o Px é a função de entrada, tal que Px é o X tendendo a V, o Py é a função de saída, tal que Py é V tendendo a Y. Temos o produtório F, que é o conjunto de interpretações de operações, onde para cada identificador de operação F interpretado por M, existe uma única função Pf, que é V tendendo em V, em produtório F. Produtório T, conjunto de interpretações de testes, é tal que para cada identificador de teste T, interpretado por M, existe uma única função Pt, com V tendendo, implicando em verdadeiro ou falso, em produtório T. Uma computação é, resumidamente, um histórico do funcionamento da máquina para o programa, considerando um valor inicial. Computação referente aos programas monolíticos. Basicamente, uma computação de um programa monolítico em uma máquina é um histórico das instruções executadas e o correspondente valor de memória. O histórico é representado na forma de uma cadeia de pares, onde
Cada par reflete um estado da memória para o programa, ou seja, a instrução a ser executada e o valor corrente da memória. A cadeia reflete uma sequência de estados possíveis, a partir do estado inicial, instrução inicial e valor de memória considerado. Observações. Para um dado valor inicial de memória, a correspondente cadeia de computação é única, ou seja, a computação é determinística. Um teste e a operação vazia não altera o valor corrente da memória. E uma computação infinita, nenhum rótulo de cadeia é final. Função computada. Em geral, a computação de um programa deve ser associada a uma entrada e uma saída. Adicionalmente, espera-se que a resposta, que é a saída, seja gerada em um tempo finito. A função computada por um programa monolítico sobre uma máquina correspondente à noção intuitiva é: a computação inicia na instrução identificada pelo rótulo inicial com a memória, contendo um valor inicial resultante da aplicação da função de entrada sobre o dado fornecido. Ela executa, passo a passo, testes e operações na ordem determinada pelo programa, até atingir um rótulo final, que para. O valor da função computada pelo programa é o valor resultante da aplicação da função de saída ao valor da memória quando dá parada. Então, sejam V, XY, PX, PY, produtório F, produtório T, uma máquina e P, um programa monolítico para M, a função computada pelo programa monolítico P na máquina M é denotada por X implicando em Y, em que P é o programa monolítico, M máquina, X entrada, Y saída. Agora vamos falar sobre relações de equivalência de programas e máquinas. As funções computadas permitem introduzir algumas relações de equivalência de programas e máquinas. E são essas relações: relação de equivalência forte de programas. Um par de programas pertence à relação se as correspondentes funções computadas coincidem para qualquer máquina. Relação de equivalência de programas em uma máquina, em que um par de programas pertence à relação se as correspondentes funções computadas coincidem para uma dada máquina. E relação de equivalência de máquinas, em que um par de máquinas pertence à relação se as máquinas podem se simular mutuamente. Aqui temos a igualdade de funções parciais, em que duas funções parciais f e g, em que x implica em y, são ditas iguais, ou seja, é f igual a g. Se e somente se para cada x pertencente a x, ou f de x e g de x são indefinidas, ou ambas são definidas e f de x igual a g de x. Aqui embaixo temos uma composição sucessiva de funções que para uma dada função f, o alfabeto S implica em S, e a composição sucessiva de f com ela própria é denotada usando expoentes, ou seja, f elevado a n igual a f vezes f n vezes. Aqui temos uma equivalência forte de programas. A relação de equivalência forte de programas pode ser dita como programas fortemente equivalentes. Então, aqui no quadrado amarelo, temos que P é equivalente a Q, se e somente se, para qualquer máquina M, as correspondentes funções parciais computadas são iguais, ou seja, Pm igual a Qm. Neste caso, P e Q são ditos programas fortemente equivalentes. Aqui temos a equivalência forte de programas. É importante que se considere a relação equivalência forte de programas por várias razões, como, por exemplo, permite identificar diferentes programas em uma mesma classe de equivalência, ou seja, identificar diferentes programas cujas funções computadas coincidem para qualquer máquina. As funções computadas por programas fortemente equivalentes têm a propriedade de que as mesmas operações são efetuadas na mesma ordem, independente do significado das mesmas, e fornece subsídios para analisar a complexidade estrutural de programas. Aqui nós temos um esquema em que diz que para todo programa iterativo, que é o mais interno, existe um programa monolítico fortemente equivalente, e para todo programa monolítico fortemente equivalente, existe um recursivo fortemente equivalente. Aqui temos um teorema em que diz que um programa iterativo implica em um programa monolítico. O próximo diz que um programa monolítico implica em um recursivo. E o próximo é um corolário, em que diz que um programa iterativo implica em um programa recursivo. Os próximos teoremas dizem que um programa recursivo não necessariamente implica em um programa monolítico.
Um programa monolítico não necessariamente implica em um programa interativo. É importante constar que as três classes de formalismos possuem o mesmo poder computacional. Ainda sobre equivalências de programas, temos uma definição da relação de equivalência de programas em uma máquina. Sejam P e Q dois programas arbitrários, não necessariamente do mesmo tipo, e uma máquina M qualquer. Então, o par P e Q está na relação de equivalência de programas na máquina M, denotado por P equivalente a MQ se e somente se as correspondentes funções parciais computadas são iguais, ou seja, PM igual a QM. Neste caso, P e Q são ditos programas equivalentes na máquina M, ou simplesmente programas M equivalentes. A próxima definição afirma-se que duas máquinas são equivalentes se uma pode simular a outra e vice-versa. Portanto, a simulação forte de uma máquina por outra pode ser feita usando programas diferentes. De fato, esta é a noção intuitiva de simulação de máquinas. A próxima definição é uma simulação de máquinas. Então, aqui diz que duas máquinas arbitrárias, N simula M, se e somente se para qualquer programa P para M, existe um programa Q para N e existem funções de codificação xm implica em xn e as funções de decodificação yn implica em ym, tais que Pm é igual a D Qn vezes C. Aqui temos uma outra definição de uma relação de equivalência de máquinas. Sejam Mn duas máquinas arbitrárias, então o par Mn está na relação de equivalência de máquinas se e somente se M simula N e N simula M. Máquina norma. Então, norma vem de Number Direct Register Machine. É a máquina de registradores proposta por Richard Byrd. Possui como memória um conjunto potencialmente infinito de registradores naturais e três instruções. A mais 1, que é o adiciona 1, A menos 1, subtrai 1, e A igual a 0, que é testa se é 0. N infinito denota o conjunto de todas as tuplas com infinitos mais contáveis componentes sobre o conjunto dos números naturais. Para evitar subscritos, as componentes das duplas são denotadas por letras maiúsculas como A, B, X e Y, as quais denotam os registradores da máquina norma. Por definição, a máquina norma é uma setupla. Suponha que K seja um registrador, K pertence a B até o X e o Y. Então aqui é uma representação da descrição da máquina norma, em que cada elemento do conjunto de valores de memória N infinito denota uma configuração de seus infinitos registradores, os quais são denotados por A, B até X e Y. A função de entrada, que é o int, N implicando em N infinito, é tal que carrega no registrador denotado por X o valor de entrada, inicializando os demais registradores com 0. E a função de saída, que é o sai, é o N infinito implicando em N, tal que retorna o valor corrente do registrador denotado por Y. O conjunto de interpretações de operações é uma família de operações indexada pelos registradores, na qual, para cada registrador K, tem-se que o AD, K, que é o N infinito, implicando em N infinito, adiciona 1 a componente correspondente ao registrador K, deixando as demais com seus valores inalterados, que é representado por K mais 1. O sub K, que é o N infinito, implicando em N infinito, subtrai 1 da componente correspondente ao registrador K, se o seu valor for maior que 0. Caso contrário, mantém o valor 0, deixando as demais com os seus valores inalterados, sendo representado por K menos 1. O conjunto de interpretações de testes é uma família de testes indexada pelos registradores, na qual, para cada registrador K, tem-se que 0K é N infinito, implicando em verdadeiro se a componente correspondente ao registrador K for 0, e em falso, caso contrário. É representado por K igual a 0. Operações e testes. Definição de operações e testes mais complexos como adição, subtração, multiplicação e divisão de dois valores e tratamento de valores diversos como os números primos faz parte das características. Valores numéricos, que é o armazenamento de tratamento de valores numéricos de diversos tipos como inteiros, negativos e não negativos e racionais. Dados estruturados,
armazenamento e de tratamento de dados estruturados, como em arranjos, que é vetores uni e multidimensionais, pilhas, filas e etc. E o endereçamento indireto e recursão, que é o desvio para uma instrução determinada pelo conteúdo de um registrador. Cadeia de caracteres, definição e manipulação de cadeia de caracteres. Tem o tipo não, que é pré-definido numa máquina norma. E o tratamento da definição e da manipulação de cadeia de caracteres, ele é realizado através de outra máquina universal. Então, para finalizar, temos que a máquina norma ela é uma máquina que possui uma memória potencialmente infinita, composta por 3 instruções. Ela é uma setupla do tipo norma infinito, XY, entrada, saída, o ADK, o sub-K e o 0K. Ela possui operações e testes complexos, como adição, subtração, multiplicação e divisão de 2 valores e tratamento de valores diversos, como os números primos. Possui valores numéricos negativos e não negativos, dados estruturados, que são as pilhas, as filas, o endereçamento indireto e recursão, desvio para uma instrução, e cadeia de caracteres pré-definidas. Agora vamos falar sobre máquina de Turing. O modelo mais utilizado como formalização de algoritmo é a máquina de Turing, proposta em 1936 por Alan Turing, e trata-se de um programa para uma máquina universal. A máquina de Turing formaliza a ideia de uma pessoa que realiza cálculos. O modelo é composto por uma fita infinita de ambos os lados, que possui um instrumento de escrita e um apagador, usado para entrada, saída e rascunho, e tem tantas células quanto necessário. Existem 3 maneiras de abordar o estudo das máquinas de Turing e de seus modelos equivalentes. Temos o processamento de funções, são funções computáveis e suas propriedades, o reconhecimento de linguagens, que são linguagens que podem ser reconhecidas, e solucionabilidade de problemas, que são problemas solucionáveis e não solucionáveis, problemas parcialmente solucionáveis e completamente insolucionáveis. E esse último não vamos abordar no nosso trabalho. A noção intuitiva, para explicar a noção intuitiva de Turing, supõe que a folha de papel contém somente os dados iniciais do problema. O trabalho da pessoa pode ser resumido em uma sequência de operações simples, como está escrito ali. Ler um símbolo de um quadrado, alterar um símbolo em um quadrado e mover os olhos para outro quadrado. Quando encontrada alguma representação satisfatória, a pessoa termina seus cálculos. Para viabilizar este procedimento, as seguintes hipóteses são aceitáveis. O conjunto de símbolos deve ser finito, o conjunto de estados é finito, e existem 2 em particular, estado final e estado inicial. E é importante lembrar que o comportamento da pessoa, a cada momento, é determinado somente pelo seu estado presente e o símbolo ao qual sua atenção está voltada. A pessoa é capaz de observar um símbolo por vez e um quadrado por vez. Agora vamos para a definição da máquina de Turing como uma 8-upla. A noção... eu pulei uma a noção como máquina aí. A noção como máquina, esta noção de uma pessoa calculando pode ser vista como uma máquina constituída de 3 partes, como segue. Fita, usada simultaneamente como dispositivo de entrada, de saída e de memória de trabalho. Unidade de controle, em que reflete o estado corrente da máquina, e possui uma unidade de leitura e gravação, a qual acessa uma célula da fita de cada vez e movimenta-se para a esquerda ou para a direita. Programa ou função transição, que é a função que define o estado da máquina e comanda as leituras, as gravações e o sentido do movimento da cabeça. E após a leitura e gravação, a cabeça move-se uma célula para a direita ou para a esquerda. O símbolo gravado e o sentido do movimento são definidos pelo programa. O programa é uma função que, dependendo do estado corrente da máquina e do símbolo lido, determina o símbolo a ser gravado, o sentido do movimento da cabeça e o novo estado. Agora vamos falar sobre a definição da máquina de Turing como uma 8-upla. Então aqui nós temos um somatório, que é o alfabeto de símbolos de entrada, o Q, que é o conjunto de estados possíveis da máquina, o qual é finito, um produtório, que é o programa ou função de transição, um Q0, que é o estado inicial da máquina, tal que Q0 é um elemento de Q, Fzão, que é o conjunto de estados finais, tal que F está contido em Q, um Vzão, que é o alfabeto auxiliar, beta, símbolo especial branco,
E essa bolinha, que é o símbolo especial, marcador de início ou símbolo de início da fita. Como estamos falando de uma fita infinita de ambos os lados, essa bolinha pode ser suprimida e vamos ter uma sétupla. Então, se considera o estado corrente, o símbolo lido da fita, para determinar o novo estado, o símbolo a ser gravado e o sentido do movimento da cabeça, para a esquerda ou para a direita. Então, nesse slide, nós temos um exemplo. Então, aqui está definido como um produtório. Vamos ter o estado corrente e o símbolo lido, que vai nos resultar em um novo estado, no símbolo gravado e no sentido do movimento. Então, aqui nós temos um exemplo de que estamos no estado P, a primeira bolinha. Vamos ler o símbolo ADU. E aí, quando eu ler ADU, eu vou ir para o estado Q, vou anotar o AV e vou fazer o movimento M. Processamento de uma máquina de Turing. Ao parar, duas informações estão disponíveis e podem ser usadas como resultado ou saída do processamento: o estado da máquina e o conteúdo da fita. Em relação ao estado, a parada do processamento pode ser de duas maneiras: aceitando ou rejeitando. As condições de parada são: estado final, a máquina assume o estado final, a máquina para e a palavra de entrada é aceita; função indefinida, a função programa indefinida para o argumento, a máquina para e a palavra de entrada é rejeitada; ou movimento inválido, o argumento corrente da função programa define o movimento à esquerda e a cabeça da fita já se encontra a célula mais à esquerda, e a máquina para e a palavra de entrada é rejeitada. Máquina de Turing como reconhecedor de linguagem. Uma das abordagens do estudo da máquina de Turing ou de máquinas universais em geral é como reconhecedores de linguagem, ou seja, dispositivos capazes de determinar se uma dada palavra sobre o alfabeto de entrada pertence ou não a uma certa linguagem. Uma linguagem aceita por uma máquina de Turing é dita linguagem enumerável recursivamente. Historicamente, o termo enumerável deriva do fato de que as palavras de qualquer linguagem enumerável recursivamente podem ser enumeradas ou listadas por uma máquina de Turing. Aqui nós temos um teorema que diz que um complemento de uma linguagem recursiva é uma linguagem recursiva. Se uma linguagem L sobre um alfabeto S qualquer é recursiva, então o seu complemento, que é S menos a linguagem L, também é uma linguagem recursiva. Máquina de Turing como processador de função. A definição de uma função Turing computável total garante que, para todos os valores de entrada, a função está definida, ou seja, existe uma máquina de Turing que a computa e que sempre para qualquer entrada. Mas também existem a função Turing computável, que é uma linguagem enumerável recursivamente, diferente da Turing computável total, que é uma linguagem apenas recursiva. Máquina de Post. Assim como Turing, Emil Leon Post propôs também em 1936 um modelo de máquina universal denominado máquina de Post. Uma máquina de Post consiste basicamente de duas partes. A variável x trata-se de uma variável do tipo fila, que é utilizada como entrada, uma saída e memória de trabalho. E temos o programa, que é uma sequência finita de instruções representada como um diagrama de fluxos, que é uma espécie de fluxograma, onde cada vértice é uma instrução. As instruções podem ser de 4 tipos: partida, parada, desvio e atribuição. A variável x não possui tamanho nem limites fixos. Seu comprimento é igual ao comprimento da palavra corrente armazenada. Os símbolos podem pertencer ao alfabeto de entrada ou ao conjunto do símbolo auxiliar, que é o único símbolo auxiliar. Inicialmente, o valor de x é a palavra de entrada. Caso x não contenha símbolos, a entrada é vazia, representada pela palavra vazia, epsilon. Componentes do programa. Temos a partida. Existe somente uma instrução de início, que é a partida, em um programa. E temos a parada. Existem duas alternativas de instruções de parada em um programa. Uma de aceitação, que é a aceita, e outra de rejeição, que é a rejeita. Desvio ou teste. Determina o fluxo do programa de acordo com o símbolo, mais à esquerda da palavra armazenada na variável x, que é o início da fila. Também deve ser prevista a possibilidade de x conter a palavra vazia. Portanto, é um desvio condicional, e trata-se de uma função total, ou seja, é definida para todos os valores ao domínio. Assim, se o cardinal do alfabeto é n, então existem n mais 2 arestas de desvios condicionais.
pois se deve incluir a possibilidade de epsilon e o símbolo auxiliar. Caso ler x implique em x, isso vai denotar uma leitura destrutiva, ou seja, que lê o símbolo mais à esquerda da palavra, retirando da mesma o símbolo lido. E a atribuição concatena o símbolo indicado, pertencente ao alfabeto, união com o conjunto do símbolo auxiliar, à direita da palavra armazenada na variável x, que é o fim da fila. Por definição, uma máquina de post é uma tripla, em que temos M, que é igual ao alfabeto, D e o símbolo auxiliar. Então, temos o alfabeto de símbolo de entrada, D é o programa, o diagrama de fluxos construídos a partir de componentes elementares denominados partida, parada, desvio e atribuição, e a hashtag é o símbolo auxiliar. Condições de parada. Em um diagrama de fluxos, existe somente uma instrução de partida, mas podem existir diversas, 0 ou mais, instruções de parada, tanto de aceitação como de rejeição. Uma palavra de entrada é aceita ou rejeitada se a computação, inicialmente na variável x, contendo a entrada, atingir uma instrução aceita ou rejeita, respectivamente. Nota-se que é perfeitamente possível uma máquina post ficar em um loop infinito. Em um desvio, se x contém a palavra vazia, então segue o fluxo correspondente. Caso contrário, lê o símbolo mais à esquerda da palavra em x e o remove após a decisão de qual aresta do fluxo indica a próxima instrução. Agora vamos falar sobre a hipótese de Church-Turing, que tem o objetivo de explorar os limites da capacidade de expressar soluções de problemas. E ela diz que a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação. Em outras palavras, a tese de Church afirma que qualquer outra forma de expressar algoritmos terá no máximo a mesma capacidade computacional da máquina de Turing. Como a noção de algoritmo ou função computável é intuitiva, a tese de Church não é demonstrável. Entretanto, como é assumida como verdadeira para toda a ciência da computação, também é conhecida como hipótese de Church ou hipótese de Turing-Church. Linguagem lambda. Ela é o conjunto dos termos lambdas sobre um conjunto de variáveis. Seja V um conjunto infinito e enumerável de variáveis, o termo lambda, lambda termo, sobre V, é indutivamente definido como segue. A variável x, pertencente a V, é um lambda termo. Abstração lambda ou lambda abstração, se M é um lambda termo e x pertence a V, então também é um lambda termo. Segue lambda xm. Aplicação lambda ou lambda aplicação, se mn são termos, lambda termos, então também são lambda termos mn. Abstração lambda representa a operação de atribuir caráter funcional a um objeto. Assim, o lambda xm representa uma função que possui um parâmetro de entrada. A aplicação lambda mn representa a operação de aplicação de função m a um objeto, que é uma entrada n. Uso de parênteses. Temos os parênteses externos. Os parênteses externos podem ser eliminados. Por exemplo, para os lambda termos mn, mn é uma notação simplificada de mn dentro dos parênteses. Temos a associação à esquerda. Os parênteses podem ser eliminados, respeitando a propriedade associativa à esquerda, ou seja, para os lambda termos mnp, tem-se que mnp é uma notação simplificada de mn dentro dos parênteses e o p do lado de fora. Escopo de uma variável. Parênteses podem ser eliminados, respeitando o escopo de uma variável em uma abstração, ou seja, para os lambda termos mnp e para a variável x, tem-se que lambda x, mnp, é uma notação simplificada de lambda x e mnp dentro dos parênteses. Por fim, vale lembrar que o cálculo lambda puro não existem constantes e os lambda termos são anônimos, ou seja, não são explicitamente nomeados. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Até mais.